seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia com a C. E hoje nós seguimos o livro de Gênesis, agora a descendência de Adão já na terra. Capítulo então 4, nós vamos ver aqui a primeira oferta ao Senhor, descrita na Bíblia, que é a oferta de Caim e de Abel. Nós sabemos que Deus recebeu a oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque a oferta de Caim ela foi feita da maneira errada. Mas o texto que eu gostaria de ler com você é justamente o diálogo de Deus com Caim. Está no versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Quantas vezes nós temos o mesmo comportamento de Caim? Algo em nós não foi aceito, algo em nós não foi liberado pelo Espírito de Deus para as nossas vidas e nós ficamos transtornados quando nós deveríamos apenas fazer o que era certo. E ainda continua o texto dizendo, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Aqui é uma lição de Deus para a humanidade desde o início sobre o pecado. O pecado sempre vai estar à porta, querido. O pecado sempre vai estar nos espreitando, mas nós devemos dominá-lo. Acontece que Caim não dominou foi nada. Ele foi e assassinou Abel. Deus vai e coloca uma sentença sobre Caim, uma marca, e torna ele andarilho. Mas não só andarilho, Deus tira de Caim a habilidade de receber o melhor da terra. E ele fala, eu tô maldito, eu tô amaldiçoado. Sabe, às vezes a gente perde coisas do Senhor porque vai dando liberdade para o pecado na nossa vida. O pecado tira todo o brilho da porção de Deus, dos talentos que Deus nos dá, das bênçãos que Deus nos dá. E nós literalmente nos tornamos, por causa do pecado, andarilhos na terra. Recebe essa revelação do Senhor para o teu coração em relação à sua vida. Quem sabe você tem mantido pecados na tua vida. E por isso, em muitas áreas, tem se tornado andarilho. Bom, Caim gerou filhos. E um filho muito conhecido de Caim é Enoque. E Enoque gera um filho, Lameque. E Lameque vai gerar um filho muito conhecido, que é Noé. O som em hebraico da palavra Noé, ele traz aquele som de alívio. É por isso que no capítulo 5, lá no versículo 28, diz assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamando-o de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar essa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. E depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Qual foi o grande motivo para que Deus decidisse que não queria mais aquela raça humana? O pecado. Gente, a corrupção. O inferno sempre vai desejar trazer corrupção para as nossas vidas. Não aceite. Não aceite na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Não aceite corrupção, porque a corrupção do pecado nos traz perdas. Perdas grandiosas. O texto aqui no capítulo 6 vai dizer o seguinte: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Mas como assim? Lembra do nosso primeiro vídeo? Deus cria uma porção da humanidade, depois cria uma outra humanidade a partir de Adão para servi-lo, chamados então de filhos de Deus, descendência de Deus. Então nós temos os filhos dos homens e os filhos de Deus, ok?
E eles se agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal, ou seja, seu espírito estava desativado, lembra? O Senhor teve que tirá-los do Éden, porque senão comeriam da árvore da vida e viveriam para sempre. Isso é o espírito, e eles ali agora só estavam vivendo a partir de corpo e alma, com o espírito desabilitado. Não tinha mais a manifestação do Espírito Santo de Deus no espírito deles. Precisaria vir Jesus para isso. Bom, e ele diz o seguinte: seus dias serão limitados a 120 anos. Por quê? Porque quanto mais tempo esse povo vivesse, misericórdia, minha gente, esse povo estava cheio de corrupção. E aqui o Senhor vai falar ainda sobre os gigantes, que são os filhos nascidos dos filhos de Deus com os filhos dos homens, dizendo que esses filhos dos homens deram à luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos na antiguidade. Bom, eles ficaram até por um tempo aí, nós vamos ver durante essa leitura do Antigo Testamento a presença alguns desses gigantes. Bom, vai no versículo 8 comigo. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Noé era um homem que buscava a presença de Deus. A palavra de Deus mostra aqui no versículo 22 do capítulo 5 que Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Ou seja, Noé vem de uma linhagem de homens que servem a Deus. Enoque, que era avô de Noé, era um homem que servia a Deus, e Noé veio marcado pela presença de Deus. Meu querido, o que nos torna grandiosos nessa terra é a presença de Deus. É o que Deus transforma em nós e através de nós. É isso que nos torna grandiosos aqui nessa terra. E Noé recebe um chamado do Senhor. Um chamado de Deus que está no capítulo 6, verso 14. Construa uma grande embarcação, marca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. Quem deveria estar lá? Está no versículo 18. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, filhos e mulheres deles. E que mais? Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Versículo 21. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e todos os animais. 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ah, meu povo, hoje a gente fica por aqui, mas guarda uma coisa no teu coração. O resultado do pecado é a deficiência. É a gente andar de maneira andarilha na terra, sem a porção do Senhor. O pecado nos torna incapazes de sermos abençoados por Deus. Mas aqueles que são do Senhor se tornam capazes não apenas de serem abençoados por Deus, mas de viverem o extraordinário de Deus aqui na terra. Nós continuaremos amanhã a nossa leitura e nós vamos falar agora sobre o dilúvio e tudo que Deus fez nesse novo tempo no Gênesis. Vem ser rema com a gente, vem ler a palavra de Deus junto com a Serema.